Fala, galerinha. Hoje eu vou falar de frações com números inteiros, certo? Conteúdo do sétimo ano. Então, o sétimo ano já está familiarizado com as frações, né? Deve ter visto aí no sexto ano, mas vamos retomar aí a definição. O que diz a definição de frações? Que é formado por um par de números naturais de A sobre B, com B sendo diferente de zero. Então, dois exemplos aqui: 2 sextos e 1 meio, certo? Se eu desse aí uma barrinha com 6 partes e pedisse para representar, por exemplo, 2 sextos, seria o quê? Duas partes de 6, certo? E 1 meio é metade, então seria metade de 6, certo? Metade de 6 seriam as 3 barrinhas. Então, só para relembrar. Agora eu vou para soma e subtração de números inteiros, certo? O que muda com números naturais são que agora eu posso ter resultados negativos, certo? Então, para realizar soma e subtração, o que é importante é eu ter um conhecimento prévio de MMC, certo? Então, vou fazer aqui a soma dessas duas frações. Para tanto, eu preciso do MMC de 2 e 3. Quem já sabe fazer de cabeça, faz. Quem não sabe, faz lá no cantinho. 2 e 3, fatora por números primos. Aí o 2 dá por 2, que vai dar 1. O 3 baixa. Aí dá por 3, que dá 1 e 1. Certo? Aí eu vou multiplicar os dois membros aqui, que eu vou ter 6. Certo? Então eu vou lá e coloco 6. E aí, como é que eu faço? Eu pego o resultado do meu MC e divido pelo denominador de cada uma das frações e depois multiplico pelo numerador. Então, 6 dividido por 2 é 3. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Depois o mesmo procedimento. 6 dividido na outra fração, né? 6 dividido por 3 dá 2, vezes mais 1, mais 2. Aí só realizando a continha com números inteiros em cima, eu sei que menos 3 mais 1 é menos 1. E mantenho o meu denominador, certo? Se desse aqui para simplificar, eu simplificaria. No caso, eu paro aí. Então, agora eu tenho um segundo exemplo com 3 frações. No caso, eu posso fazer o quê? Resolver o MMC das 3 juntas, de 2 e 3 e 3, né? Se vocês fizerem no cantinho, verão que vai dar 6. E aí eu faço o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Ou, se vocês preferirem, divide pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 6 dividido por 3 dá 2, vezes menos 1, menos 2. Aí 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3, vezes menos 3 dá menos 9, certo? Aí, realizando a continha aqui, eu sei que 4 menos 2 vai dar 2, e 2 positivo menos 9, eu vou ter menos 7 sextos. Também não dá para simplificar, então paro aí, ok? Então agora, seguindo com a aula, partir para multiplicação e divisão. Primeira multiplicação é igual de multiplicação de números naturais. Para quem não lembra, eu multiplico os numeradores e depois multiplico os denominadores, certo? Multiplicação simples, depois eu só aplico a regrinha de sinais, certo? Multiplicação dos sinais. Então, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, e menos com mais é menos, certo? É uma fração que dá para simplificar, né? Dá para dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Então, eu vou ter que isso é menos 1 terço, ok? Outro exemplo, exemplo B, mesmo procedimento. Multiplico os numeradores, são os dois de cima. Então, 1 vezes 3 é 3,
e multiplico os denominadores. 6 vezes 2 dá 12. E depois multiplico os sinais. Menos com menos dá mais. Dá para simplificar, né? Dá por 3 e por 3. Então, eu vou ter aqui, isso aqui é 1, e 12 por 3 é 4. Então, 1/4. Ok? Agora, a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Ou seja, se ela é operação inversa, como é que eu vou resolver? Na divisão tem uma regrinha, que diz o seguinte: eu copio a primeira fração, então vou copiar a primeira fração, menos 1/2, e vou multiplicar, está vendo? O sinal vai mudar, multiplico pelo inverso da segunda fração. O inverso é só inverter, ó. O 2 vai para baixo e o 3 vai para cima, certo? E o sinal mantém. Agora virou multiplicação. E multiplicação, a gente já viu ali em cima, que eu faço como? Multiplico os numeradores, que é o de cima com o de cima. 1 vezes 3 é 3. E multiplico os denominadores. 2 vezes 2 é 4. E aí eu multiplico os sinais, né? Menos com mais. Então, resposta, menos 3/4. Então, grava. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Copia a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda fração. Mesma coisa no exemplo B. Vou copiar a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Certo? Está invertido. E aí, vou multiplicar numerador com numerador, certo? De cima com de cima, que é 1 vezes 2 dá 2. E aqui, 6 vezes 3 dá 18. Ok? E aí, aplica a regra de sinais. Multiplico os sinais, menos com menos é mais. E aí dá para simplificar, né? Dá por 2 e dá por 2. Então, eu vou ter que isso é 1/9, 1/9. Ok? E aí, para finalizar, agora, potência de frações com números inteiros. Só que antes de eu fazer isso, eu preciso que vocês relembrem algo importante, que é potência com expoente par. O que vai diferenciar quando é expoente ímpar? Quando é expoente par, por exemplo, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 2 vezes 2 é 4, e menos com menos, mais 4. E aqui, ó, e quando é 2 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, é mais 2 vezes mais 2, que é mais 4 também, certo? E agora o ímpar, repara o ímpar, ó. Menos 2 ao cubo, eu vou ter o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes, certo? Que isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, e aí menos 8. E aqui 2 mais 2 ao cubo é mais 8. O que eu posso tirar aqui de regrinha? Que sempre que o meu expoente for par, ó, expoente par, ó, o resultado vai ser sempre positivo. Certo? E quando o expoente for ímpar, o resultado vai ser o sinal anterior da base. E como isso ficaria quando eu tiver frações, potência de frações? Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir a minha potência nos dois, no numerador e no denominador. Então, eu vou ter 1 ao quadrado e depois 2 ao quadrado. E eu sei que 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1, e 2 ao quadrado vezes 2, que é 4. E aí, eu sei que todo número elevado a expoente par fica o quê? Positivo, como eu já falei. Certo? Então, o resultado é 1/4. E aí, a mesma coisa eu farei para o segundo exemplo, só que eu coloquei aqui o expoente ímpar, né? 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou distribuir para os dois, certo? E eu sei que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? Que é 8.
3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E aí todo número elevado a expoente ímpar fica com o sinal anterior da base, o sinal que estava inicialmente, né? Então vai continuar positivo. E aí eu paro aí porque não dá mais para simplificar, né? E é isso, galerinha. Até mais.